Olá, meninas. Boa noite. A pedidos, vou apresentar o úterozinho de crochê que eu fiz. Falar um pouquinho dele para vocês, para cada um se conhecer um pouquinho, né? Me pediram para mostrar e falar um pouquinho. Então, esse aqui é o útero. Aqui é o colo do útero. Aqui são as trompas de falópio. Aqui é o ovário. Aqui é outro ovário, as trompas de falópio, o ligamento, né? E dentro do útero se tem o endométrio. Então, vamos abrir aqui um pouquinho, faz de conta que a gente está cortando, tá vendo? Dentro das trompas de falópio, certo? Então, aqui, vou apresentar para vocês o ovário. Dentro do ovário, vão se formar os óvulos. Aquele não está amadurecido, aquele já está amadurecido, está maduro. E ele vem pra cá, amadurecidozinho, certo? Dentro dos ovários existe um conjunto, um tecido conjuntivo, que é chamado de estroma ovariano, onde vão ser formados os óvulos, né? E as células secretoras dos hormônios femininos. Portanto, dentro dos óvulos, dentro dos ovários, dentro dos óvulos, existem milhares de folículos. Esses folículos são cercados de células epitelioides. Vamos dar um exemplo também de crochê aqui. Veja o folículo maduro, aqui ele está amadurecendo, ele sofre transformações, modificações, amadurecem. E os folículos são isso aqui, por exemplo, né? Eles são estimulados pelos hormônios, eles são cheios de células, vesículas foliculares. Eles são estimulados pelos hormônios gonadotrópicos, faz de conta que aqui é o nosso cérebrozinho feminino, e a glândula hipófise, ó, a glândula hipófise aqui. A glândula hipófise vai produzir os hormônios gonadotrópicos e os hormônios folículos estimulantes. O objetivo é amadurecer o óvulo. Óvulo maduro, ó, que bonitinho aqui, fiz para vocês bem amarelinho, e ele crescendo, amadurecendo em laranjinha, certo? Ele maduro, ele vai sair do óvulo. Essas secreções, estão vendo aqui que bonitinho, transformei para vocês umas secreçõezinhas, dá para ver brilhosinho. São os hormônios. São os hormônios que vão ajudar esse óvulo a sair de dentro do ovário. Quando ele está maduro, ele é chamado de oócito. O óvulo, portanto, recebe o nome de oócito. Ele vai ser liberado do ovário e ele vai ser transportado através dessas secreções, hormônios, e também são secreções nutritivas. Essas secreções nutritivas, elas também vão ser produzidas dentro do ovário. Estão vendo? Ele vai receber várias secreções, hormônios, e aqui existem umas fímbrias, chamadas fímbrias, aqui, e também na parte do lúmen, na parte interna, no lúmen do ovário, e na parte interna das trompas. Na trompa de falópio também existem essas fímbrias, junto com essas secreções, vão transportar esse óvulo até o objetivo dele, que é o útero, na parte de dentro do útero. Ele vai ser colado no endométrio. Portanto, as substâncias nutritivas vão ser formadas dentro do ovário, nas trompas de falópio e também no endométrio, que é o músculo do útero. É o músculo interno do útero, que vai receber o óvulo, ele vai ficar coladinho lá, certo? Bom, esses são chamados os alongamentos, né? Desculpa, caiu aqui o negócio.
os filamentos chamados de fímbrias, já falei para vocês. Bom, as secreções do líquido vão ser originados no ovário, vão fluir pelas trompas, tá? Quando o óvulo é fecundado, ele vai ser fecundado geralmente aqui, ó, na parte superior das trompas, onde também vai haver produção desses hormônios nutritivos, vão nutrir esse óvulo desde já, também desde aqui e desde aqui. Ele vai ser fecundado na parte superior das trompas e vai ser transportado até o endométrio, tá? São secreções nutritivas do epitélio das trompas. Portanto, no citoplasma do óvulo, no endométrio e nas trompas vão ser secretadas substâncias nutritivas, tá? A hipófise anterior, que a gente mostrou aqui na base do cérebro, ela começa a produzir o hormônio gonadotrópicos. E os ovários vão produzir os hormônios estrogênio e a progesterona. No início, a hipófise anterior secreta bastante, quantidade crescente do hormônio folículo estimulante, que vai ajudar no amadurecimento desse óvulo, para ele fazer todas as funções que a gente acabou de falar, só no início dessas funções, né? Bom, juntamente com a quantidade menor de hormônio luteinizante, a ação conjunta desses hormônios faz crescer vários folículos nos ovários, que vão produzir o estrogênio. O estrogênio vai exercer dois efeitos sobre a hipófise anterior. O efeito feedback negativo, para inibir a secreção do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante, diminuindo a secreção. Com isso, logo em seguida vai ocorrer o efeito feedback positivo. Efeito feedback positivo. O que vai acontecer no efeito feedback positivo? Bom, a hipófise anterior começa a secretar grandes quantidades dos dois hormônios gonadotrópicos, principalmente luteinizante. É uma fase chamada de pulso do hormônio luteinizante, uma fase considerada a segunda ação. E o estrogênio, ele é um hormônio que ele se divide em três, ele age conjuntamente, ele se divide em três hormônios: estradiol, estrona e estriol. As três fórmulas químicas desses hormônios são diferentes, porém suas funções são iguais, certo? Então, os ovários vão produzir estrogênio e progesterona. Vai ter uma ação conjunta, efeito feedback negativo, efeito feedback positivo, que a gente acabou de falar, né? Para que aconteça um amadurecimento acelerado desse folículo. Bom, no endométrio, que é o músculo do ovário interno, ele possui células epiteliais superficiais, células profundas e glândulas, muitas glândulas, né? As células epiteliais, as células profundas, as glândulas do endométrio, elas proliferam até o triplo dos seus números e vão aumentar cada vez mais. É a fase chamada de fase proliferativa do desenvolvimento do endométrio, né? E se acumula muita, nas células endometriais se acumula muita gordura, muita secreção, o fluxo sanguíneo cresce, né? Vai aumentar o líquido nutritivo para preparar a nutrição que o feto, o embrião, vai receber, caso esse óvulo seja fecundado aqui, nas trompas de Falópio. Caso ele não seja fecundado, vai acontecer o que nós conhecemos como a menstruação. Continua lá, vai ficar coladinho lá, vai acontecer todo esse aumento, toda essa modificação no endométrio, as substâncias nutritivas,
tudo, a gordura, o fluxo sanguíneo vai aumentar tudo. E ele vai, caso não tenha sido fecundado pelo espermatozoide, né? Vai acontecer o quê? Vai morrer, vai ser descamado, o tecido endometrial vai morrer, vai ficar espástico, vai ficar descamado, né? Mas o exudato seroso da parede do endometrial é chamado de, como nós conhecemos, de menstruo. Vai ser chamado de, cadê o menstruo? Olha o sangue aqui saindo. Esse é o menstruo. A mulher ficou menstruada, olha. Mas se ele for fecundado, bonitinho, vai acontecer tudo isso. O feto vai ficar lá dentro, ele vai ser nutrido. Já falamos que a nutrição vem daqui, vai para as trompas, vai para o endométrio e o embrião vai ser. E sim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa fase aqui, ela vai evoluir até que o óvulo chegue numa fase chamada de mórula, que ele vai ser multiplicado várias células, né? Então, o óvulo fecundado não vai acontecer a menstruação. Isso tudo na menstruação, esse efeito feedback positivo, feedback negativo, mais as secções da glândula hipófise, tudo isso a mulher vai sofrer durante 28 dias. Ela vai passar por todo esse ciclo menstrual, hormônios agindo dela, desde a hipófise e desde aqui, agindo em tudo ela. Por isso que tem muita mulher louca que chamam a gente de, ela tá na TPM, as nossas loucuras hormonais, né? Cujas pessoas têm que ter muita paciência com a gente. Bom, caso o ovo seja fecundado, ele vai ser nutrido, vai se colar na parede interna do útero, que é o músculo do útero chamado de endométrio, vocês já conhecem. Já acabei de falar, né? Que é endométrio. E esse óvulo, durante 9 meses, vai crescer, vai formar a placenta, tudo. E durante 9 meses, tchan, 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 vai nascer um bichinho bonitinho, com sangue, com tudo também. Olha que bonitinho, nasceu. Olha o cordão umbilical dele. Olha o cordão umbilical dele, onde ele foi nutrido, tá colado na placenta. Ó, a placenta aqui. Cadê a placenta? Ó, a placenta aqui, olha a placenta. Colado no embrião. Isso tudo foi formado aqui dentro do útero, coladinho no endométrio. O cordão umbilical e as veias, ó. As artérias, veias e artérias. Ele nasceu até com a gravatinha. Que bonitinho. Oi, pessoal, cheguei. Beijo. Entenderam alguma coisa? Beijo.